Olá, meus amigos. Voltei. Senti falta de conversar com vocês a semana passada. E peço desculpas por não ter postado o vídeo no final de semana, né? Mas eu não consegui, tá? Agora, o importante é que eu tô de volta e a gente agora segue em frente com o nosso projeto aqui, tá bom? É, vou... Acredito que eu vou conseguir postar outro no final de semana, né? Ou seja, no sábado ou no domingo. E agora a gente segue sempre toda semana, tá bom? Então tá. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um documentário que eu tava louca para assistir, chamado Believer. Believer você pode traduzir como crente ou fiel, né? Alguém que acredita em alguma coisa, tá bom? Esse documentário, ele, pelo menos aqui, ele estreou na HBO no dia 25 de junho e ontem eu consegui assistir de novo. Não assistir de novo, não, assisti finalmente porque passou de novo na HBO. Eu acredito que vocês terão acesso a esse documentário, se é que já não tem, né? Mas se você não assistiu ainda e tiver uma chance, eu recomendo, tá bom? Esse documentário, ele é estrelado por duas bandas, dois cantores, na verdade, de muito sucesso. Um deles é Dan Reynolds, da banda Imagine Dragons. Muitos de vocês, dependendo do teu gosto musical, né, já conhecem a Imagine Dragons. E também Tyler Glenn, da banda Neon Trees, tá bom? E para quem não sabe, os dois vocalistas dessas duas bandas, eles foram criados na igreja, tá bom? Dan Reynolds, ele tem 8 irmãos, ele foi criado numa família tradicional mormon. E os Reynolds, né? A família dele era conhecida como aquela família que as moças queriam casar com os rapazes, né? E os rapazes queriam casar com as moças daquela família, porque eram todos bem assim fiéis na igreja, bem certinhos na igreja, como a gente fala, né? Servindo missão, todos firmes, e tinha médicos, doutores na família. Então, a Dan Reynolds, ele, quando chegou o tempo, ele serviu uma missão, né, de tempo integral. Ele voltou para casa, né, honrosamente e tudo mais. E ele disse que ele sentiu um pouco de peso com relação ao nome da família, com relação à reputação que a família tinha, porque ele se sentia na obrigação de preservar aquela reputação. Presta atenção. Então ele não queria seguir aquela mesma rota, aquela mesma linha, mas ele sentia que ele tinha que fazer para não decepcionar a família. Tudo bem. Tyler Glenn, mesma situação, criado na igreja, os dois nascidos e criados aqui em Utah, tá bom? Só que Tyler Glenn, ele fala que ele sempre foi, desde adolescente, ele sempre foi diferente dos outros, ele se vestia de forma diferente, ele gostava de ter um estilo de cabelo assim diferente, é uma alma de artista, eu particularmente interpretaria como sendo, né? E ele sempre fez um esforço muito grande para caber dentro dos moldes do mormonismo, tá? Ele sabia que ele era gay desde criança, assim como você é heterossexual, se apaixona por aquele coleguinha, né, de escola, do sexo oposto. Os homossexuais também se apaixonam por aquele coleguinha de escola bem cedo, porém por um coleguinha do mesmo sexo. Então ele já sabia que ele era homossexual desde muito cedo. Mas é claro que isso você não fala, você não age, né, de acordo, você procura disfarçar. Então, Tyler Glenn, ele fala que ele sempre viveu dentro daquele ambiente perfeccionista do mormonismo, né, procurando ser o que ele na verdade não era. Mas ele tinha um testemunho do livro de Mormon, um testemunho do evangelho. Então ele ficou lá, continuou e foi para a missão. Tudo bem. Quando ele voltou da missão, Tyler Glenn do Neon Trees, tá? Quando ele voltou da missão, ele disse que ele então começou, ele voltou para a banda que eles haviam iniciado antes dele ir para a missão, chamada Neon Trees. Ele voltou para essa banda, eles começaram a trabalhar e o sucesso começou a acontecer. Mas ele disse que ele estava extremamente infeliz. Presta atenção aqui. A vida dele aparentemente estava bem, ele estava tendo o sucesso profissional que ele sempre desejou ter, saúde, família, né, apoiando e tudo mais, mas ele estava extremamente infeliz. Por quê? Porque ele não estava vivendo a própria identidade dele.
Ele disse que ele resolveu sair do armário, tá bom? Ele disse que a primeira pessoa para quem ele decidiu contar que ele era gay foi para o empresário dele. E ele disse que se preparou para escutar censura, crítica, rejeição, porque ele disse que era a isso que ele estava acostumado dentro da comunidade mórmon. Ele não falava que ele era gay na igreja, mas ele sabia qual era a posição da igreja em relação a homossexuais. Ele disse que ficou muito surpreso quando aquele empresário, que não é mórmon, recebeu a notícia com naturalidade, com tranquilidade, e falou para ele: eu fico muito feliz por você. E feliz por você estar tendo a coragem de admitir isso. Eu espero que você seja feliz, que você encontre alguém que te ame, que você ame e tudo mais. Ele ficou tão animado que ele foi falar com os pais dele, né, com a família dele, falar que ele era homossexual. A mãe dele, ele não comenta muito sobre o pai, mas a mãe dele aceitou, né, a notícia muito bem. E ele disse que, ele falou para a mãe dele que ele ia seguir sendo membro da igreja, firme, porque presta atenção, ele tinha um testemunho do evangelho, tá? Ele disse que ele ia seguir ativo na igreja, mas também ter relacionamentos homossexuais, porque era assim, era essa pessoa que ele era, né? Essa era a orientação dele. Tudo bem. Acontece que 2 meses depois dele ter tomado essa decisão, a igreja anunciou aquela apólice aqui, condenando os homossexuais que estavam em relacionamento com alguém a apostasia, excomunhão automaticamente, e também dizendo que os filhos de casais homossexuais não poderiam nem receber a bênção quando nascessem, né, na igreja, e nem ser batizados aos 8 anos de idade. Poderiam ser batizados aos 18 anos de idade, porém, desde que eles cortassem relações com seus pais homossexuais. Então Tyler Glenn chamou a mãe dele e falou: bom, então, nesse caso eu vou ter que sair da igreja, porque a igreja deixou muito claro que não existe espaço para mim. Eu não sou bem-vindo lá. Ele disse que viu, né, um dos irmãos dele batizando o filho dele de 8 anos de idade. Ele falou para a mãe dele, né, eu nunca vou poder ter o privilégio que o meu irmão tem de batizar um filho meu na igreja, porque eu sou homossexual. Ele pode, porque ele é hétero, mas eu sou homo, então eu não posso. É muito interessante você notar uma pessoa, um artista como ele, com uma aparência, um estilo forte, decidido, uma pessoa que entra no palco, sobe no palco e faz as multidões, né, a multidão cantar com ele. De repente você consegue ver além daquela imagem pública que ele tem, e você vê nos olhos dele a tristeza, a dor por ser rejeitado pela própria religião na qual ele foi criado. Se dependesse dele, ele estaria firme na igreja até hoje, mas a igreja deixou muito claro que não existe espaço para ele. Tudo bem. Então ele decidiu sair da igreja, e como ele assumiu a homossexualidade dele, aqui foi notícia em jornais, televisão e tudo mais, porque afinal de contas um cantor mórmon, uma estrela mórmon, assumiu ser um homossexual. Tudo bem. Agora vamos falar um pouquinho de Dan Reynolds, do Imagine Dragons. Foi pra missão, voltou da missão, ele é heterossexual, tá bom? O Dan Reynolds. Voltou da missão, se apaixonou por uma moça que não é da igreja. Pois é. Aí eles tentaram e ele falava pra ela: olha, eu sinto muito, mas a gente pode até namorar, mas a gente só vai poder namorar se você se batizar na igreja, porque eu preciso me casar no templo e tudo mais. E ela diz que ela não queria, mas ela disse que estava tão apaixonada por ele que ela acabou concordando e ela começou a frequentar a igreja junto com ele. Ela disse que ela se sentia meio que uma estranha no ninho dentro daquela comunidade que ela chama de comunidade muito fechada, tá? Ela está se referindo à maneira uniforme como as pessoas se vestem, falam, se comportam, tá bom? Tudo bem. Então ela disse que começou a frequentar a igreja com ele e eles acabaram se casando. Eles acabaram se casando nos fundos da casa do pai dele, no quintal, né? E nessa mesma época veio à tona a Proposition 8, ou seja, em 2008 aconteceu na Califórnia a Proposição 8, você pode chamar assim. Ou seja, o casamento entre homossexuais na Califórnia era proibido, tá bom? Porém, em maio de 2008, 4 juízes
meio que reverteram isso e concederam o direito a casais homossexuais de se casarem legalmente. Então o governo achou necessário fazer uma votação a favor da Proposition 8, Proposição 8, ou seja, a Proposition 8 dizia que somente casamento entre homem e mulher seria legal no estado da Califórnia. Tudo bem. O que a Igreja Mórmon fez? Você assistindo o documentário, você vai ver apóstolos 70s chamando os membros da igreja para irem às ruas e defenderem o Prop 8, que é o apelido que acabou tendo, Prop 8, Proposition 8. Ou seja, votarem a favor do casamento somente heterossexual, nada de casamento homossexual. A igreja investiu muito dinheiro e muitos recursos nessa campanha. Isso também chamou a atenção da mídia, que foi divulgada. Quando Dan Reynolds se casou com a noiva dele que estava frequentando a igreja, dois amigos dela, os melhores amigos dela, eles eram gays. Eles não foram ao casamento dela porque na cabeça deles ela estava se casando com o mormonismo. Ela estava dizendo sim para a intolerância. Ela estava dizendo sim para o preconceito. E eles não foram ao casamento deles. Essas coisas começaram a tornar Dan Reynolds, o vocalista do Imagine Dragons, extremamente desconfortável, tá? E ele começou a fazer sucesso com a banda, tá bom? Começou a fazer sucesso e por ele ser mormon e de Utah, ele começou a receber muitos e-mails. Ele escrevia as canções dele, as letras eram um pouco controversas, tá bom? Ele começou a receber muitos e-mails de outros mormons falando com ele, falando, olha, eu sei, você é mormon, eu até não sei se eu deveria falar isso, mas eu vou te falar mesmo assim, né? Eu não me sinto aceito na comunidade pelo jeito que eu sou. Presta atenção, não só de gays. Ele não recebeu e-mail só de homossexuais, não. De quaisquer outras pessoas, tá? Que estavam tentando desesperadamente caber dentro daquele molde que não cabia nelas, que não era elas, que não era. Já falamos sobre isso, né? Você abre mão da tua identidade, você tem que ser o que eles querem que você seja, né? Então ele começou a receber esses e-mails e também de homossexuais, dizendo, eu não sei muito bem o que você pensa sobre relacionamentos homossexuais, mas eu quero te falar que independente do que você pense sobre isso, as tuas músicas têm me ajudado a ficar vivo. Ele disse que esses e-mails começaram a afetá-lo de uma forma muito, muito íntima, muito pessoal e muito forte. Ele pensou, tá, peraí, eu sou mormon. Ele ainda estava ativo na igreja, tá? Eu sou mormon e as pessoas estão vendo em mim uma certa luz no final do túnel, mas como é que eu faço agora? Eu finjo que essas pessoas não existem? Porque ele disse que ele foi ensinado na igreja o seguinte, presta atenção, eu me identifiquei com o que ele disse. Quando você se depara com um problema que não te afeta, você só coloca de lado e pensa assim, isso aí, eu não tenho nada a ver com isso, depois Deus vai cuidar disso nas eternidades, depois da morte isso tudo vai ser resolvido, eu não tenho que fazer nada a respeito, né? Volto já.